Boa noite, amada Igreja de Jesus Cristo. Boa noite a todos vocês que me assistem. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Na reflexão desta noite eu vou compartilhar com vocês um fato que alegrou em muito o coração de Jesus. Trata-se do testemunho de fé vindo de um homem que não era seguidor de Jesus, não era discípulo de Jesus, mas que diante de uma necessidade que surgiu na sua casa, ele procurou Jesus, foi até Jesus e fazendo isto, ele, ao chegar até Jesus, nos deixou um grande testemunho de fé, que é um exemplo a ser seguido. Vou estar falando para vocês nesta noite sobre o tema A Fé que Devemos Ter. Nossa mensagem está baseada no livro de Mateus, capítulo 8, começando com o verso 5. Abram as suas Bíblias, se vocês assim tiverem condições. O verso 5 começa nos falando: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. O texto começa nos mostrando algo grandioso, maravilhoso, que muitos ainda não captaram ao fazer esta leitura. O texto está nos mostrando que o amor de Deus é extensivo a todos que nele creem. Deus sempre esteve, Deus sempre estará disposto, pronto para receber todo necessitado. Naqueles dias não era de se esperar que um romano, e principalmente sendo ele uma autoridade do exército romano, fosse procurar Jesus. E este encontro deste homem com Jesus se deu de forma que todos ali puderam ver, ao contrário daquilo que faziam os líderes religiosos judeus, que quando procuravam Jesus, o faziam à noite, às escondidas, para que ninguém pudesse vê-los e recriminá-los. Naquele contexto onde Jesus se encontrava, esperava-se quem procurasse por Jesus seria um judeu, um discípulo, um dos seguidores de Jesus e assim por diante. Entretanto, não é isto que o texto nos mostra. Quem procurou Jesus foi um centurião romano, considerado inimigo do povo de Deus, pois Israel estava sob o domínio dos romanos. Centurião, na antiga Roma, era um militar-chefe que comandava um grupo de 100 soldados. E diante de todos que lá estavam, chegando até Jesus, este homem centurião diz o seguinte, verso 6, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Ouvindo o pedido de ajuda deste centurião, o povo ali ao redor, que não tinha simpatia pelos romanos, podiam desejar que Jesus respondesse o seguinte: por que você busca ajuda em nós que não somos o seu povo? Por que você não busca socorro e a cura entre os seus médicos? As pessoas que ali estavam, elas não tinham consciência de um detalhe muito importante para nós cristãos.
Elas não sabiam que Jesus não levanta barreiras para não receber pessoas necessitadas. Barreiras discriminatórias, barreiras raciais, barreiras sociais, nada disso, conforme a própria palavra nos diz, pode impedir um necessitado de ir até Jesus. Jesus então surpreende a todos, demonstrando empatia com aquele homem e lhe diz, vocês que estão nos acompanhando, no verso 7, eu irei curá-lo. Diante do pedido de socorro do centurião, para que Jesus curasse o seu servo, Jesus então está agora respondendo, eu irei curá-lo. Queridos, o reflexo desta resposta de Jesus, nós vamos ver mais adiante nas palavras do próprio Pedro, que estava presente com Jesus naquele lugar. Atos 10:34 nos diz, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. No Velho Testamento, Jó já falava que Deus não trata pessoas preferenciando alguns entre outros, valorizando uns entre outros. Por quê? Porque todos são obras de suas mãos. Jó 34:19. Sabemos que o propósito de Deus, como nos diz a sua palavra, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. O próprio Jesus nos diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E aquele centurião estava também perdido e precisava se reencontrar. Para Jesus não importa raça ou posição social. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é para você que me ouve nesta noite. Jesus não veio a este mundo para ser apenas um monopólio dos judeus. Jesus não veio a este mundo para ser apenas exclusividade de um povo, de uma raça. Após ter surpreendido a todos com sua atitude de ir a Jesus, o centurião romano, agora, diante de Jesus, surpreende Jesus com a sua fé. Quando Jesus diz que iria curar o seu servo, o centurião demonstra humildade, demonstra fé, dizendo, verso 8, olhem bem o que ele está falando para Jesus, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Sabem por quê, queridos? Aquele centurião, ele estava acostumado a dar ordens, como ele mesmo diz, eu tenho soldados que eu os mando ir e eles vão, eu os mando vir e eles vêm, eu os mando fazer e eles fazem. E o verso 10, ele fecha aqui de uma maneira extraordinária, surpreendendo de fato o coração de Deus, o coração de Jesus. Verso 10 nos diz, ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Amados, aqui nós vemos um paradoxo. Ao mesmo tempo que Jesus elogia o centurião por sua grande demonstração de fé, ele também censura os judeus pela falta de fé. O que Jesus está falando é, gente, meu povo, eu estou com vocês há tanto tempo
e eu nunca vi entre vocês tamanha demonstração de fé. Igreja, eu estou com vocês há tanto tempo e eu não tenho visto tamanha demonstração de fé. Agora vem a mim alguém que não pertence a meu povo, que não é meu discípulo, que não é meu seguidor, me reconhecendo, me vendo como alguém que tem autoridade e poder para socorrê-lo. Amados, às vezes nós falamos que temos fé, mas damos prova ao contrário daquilo que nós estamos falando. Digo que eu tenho fé, mas na hora que eu preciso demonstrar esta fé, eu não a demonstro. Lamentavelmente, muitos estão vivendo uma ilusão religiosa, uma farsa, porque não acreditam de fato naquilo que falam ser e naquilo que professam crer. Estão sendo mecânicos, repetindo chavões religiosos para mostrar ou para se mostrarem como alguém que de fato tem aquilo que eles não têm. Eles dizem que são pessoas de grande fé, mas não demonstram, porque não têm condições de demonstrar essa fé, porque eles não a têm. Mas a palavra de Deus adverte. Hebreus 11:6 nos diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É esta realidade que Jesus quer encontrar naqueles que dizem ser seus adoradores. Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Então tenha uma atitude como teve Abacuque, um servo de Deus, lá do passado, quando enfrentava uma adversidade muito grave, como nós enfrentamos também nos nossos dias. E este homem chega ao ponto de falar: mesmo não tendo o que comer, o que beber, ou algum motivo para mim se alegrar, ele então diz algo importantíssimo para nós. Abacuque 3:18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Para você que está passando por uma situação difícil, eu lhe digo: suas inquietações, seus medos, seus temores serão grandes enquanto a sua fé em Deus for pequena. Em contrapartida, suas inquietações, seus medos, seus temores serão pequenos quando a sua fé em Deus for grande. Então não entre em desespero, não entre em pânico, comece a exercitar sua fé em Deus, faça com que sua fé cresça, tenha uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, a tal ponto de você sentir a sua presença e ter este conforto de saber que Deus está em você e que Ele conforta o seu ser. Certa ocasião, queridos, um equilibrista muito famoso queria fazer algo diferente na sua vida. E ele, passeando por uma determinada cidade, ele viu 2 prédios distantes, um do outro, e ele achou que ali ele teria uma grande oportunidade para mostrar o seu talento. E ele começou a pensar em fazer a travessia de um prédio a outro.
E aquela discussão foi aumentando até que chegou a um consenso que ele deveria fazer essa travessia. E o mais interessante que ele estava propondo: eu quero fazer esta travessia, mas sem os equipamentos de segurança. Vai ser eu e eu só. Se eu cair, morri. Esta era a realidade na qual se encontrava este equilibrista. E marcaram então o dia, fizeram os preparativos, e nos diz que no momento dele fazer aquela travessia, uma grande multidão se fazia presente e gritava o seu nome, faziam aquele alvoroço. Antes então dele começar a travessia, ele pega o microfone e faz uma pergunta para aquela multidão: vocês creem que eu sou capaz de fazer esta travessia? E naquele momento formou-se um grande coral, em uma só voz: nós cremos, nós cremos. E ele então deixa o microfone e começa a fazer aquela travessia. Vai e volta. Quando ele chega, ele foi aplaudido. Aquele movimento, aquele barulho, as pessoas clamando, exaltando aquele homem. E de repente, ele sai de cena e volta com uma bicicleta e coloca a bicicleta em cima do cabo de aço. Mais uma vez ele pega o microfone e se dirige àquela multidão: vocês creem que eu sou capaz de fazer esta mesma travessia nesta bicicleta? E o clamor, o grande coral entra em cena mais uma vez: nós cremos, nós cremos. E ele então diz algo muito interessante: olha, a minha secretária que faria essa travessia comigo não pôde vir, está doente, e eu preciso de alguém aqui comigo. Alguém aí pode vir para fazer comigo esta travessia? E o silêncio foi total. A multidão pela primeira vez se calou, mas ninguém se apresentou para ser voluntário naquela travessia. Queridos, o fato é que a multidão estava respondendo por emoção, não pela razão. Se vai acontecer algo na vida de fulano, ele é que se dane. Eu vou falar que creio, porque eu quero ver o espetáculo. Mas deixa eu colocar algo para você muito importante, para você que está sofrendo, para você que está vivendo o pavor desse exército da morte que se aproxima cada vez mais de nós. Saiba de uma coisa: nesta noite, Jesus pode ser para você aquele equilibrista, desafiando você, falando com você, para ver como você vai reagir, ou como está de fato a sua fé nele. Jesus pode te questionar da seguinte maneira: você crê que eu possa fazer você atravessar esta crise na qual você se encontra? Você crê que eu posso te curar desta enfermidade que está te fazendo sofrer já por tantos anos? Você crê que eu possa acalmar essa tempestade que está destruindo o seu lar, destruindo a sua família? Você crê que eu possa fazer de você um mais que vencedor? Se a tua resposta for sim, você ouvirá de Jesus. Então venha comigo, se assente na garupa da minha bicicleta e deixa eu levar você. Se você aceitar o convite de Jesus, respondendo sim e indo até Ele, você estará dando uma grande demonstração de fé, mostrando que de fato você crê em Jesus como tendo a solução
que você precisa. Agora, amados, vejam o que acontece com quem tem fé. Vejam o que aconteceu com aquele centurião que deu esta grande demonstração de fé para Jesus. O verso 13 vai nos falar o seguinte: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, como ele creu, demonstrando uma grande fé. E Jesus então lhe diz: assim lhe acontecerá. Olha que coisa maravilhosa! Lá em Salmo nós encontramos que Deus atenderá o desejo do nosso coração se nós confiarmos nele, se nós descansarmos nele, se nós fizermos o que ele nos manda. Queridos, e olha que coisa ainda maravilhosa que o texto continua nos mostrando. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Queridos, uma pessoa de fé supera as dificuldades, vence, resiste às tempestades e alcança vitória. E eu digo para você, lembre-se, o nosso socorro vem do Senhor, e você pode ter este socorro a seu favor, apenas crendo em Jesus Cristo. E é isto que Ele quer que você faça. E simplesmente confie nele, descanse nele, e o mais Ele fará. E tenha certeza que este passeio na garupa da bicicleta vai ser seguro, porque com Deus é vencer ou vencer. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo
e a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder